Boa noite, pessoal. Aqui, Dr. Enoque, repercutindo as últimas informações sobre o Covid-19, chamado aí coronavírus. Tem me chamado muita atenção, não somente o fato do crescimento progressivo das infecções, também dos óbitos, e graças a Deus as recuperações, mas também o entorno da doença, né? O entorno da doença entra a questão política, a questão econômica, a questão social. E nós estamos vivendo um tempo de distúrbio econômico, distúrbio político, distúrbio social. Não estou aqui para estar apontando qual governador de estado está fazendo o melhor trabalho, qual governador de estado de todos os estados da União está fazendo um trabalho mais humano, mais coerente. Não estou aqui para fazer isso. Eu estou aqui para dizer para vocês que eu estou revoltado por ver alguns vereadores, alguns governadores do nosso país, não quero aqui ser muito pontual, talvez eu seja no decorrer do vídeo, alguns governadores utilizando a desgraça do povo, né, essa pandemia, as lágrimas do povo, para fazer disso palanque político. Foi com muito desprazer que hoje eu assisti pela TV o governador do estado de São Paulo agredindo ao presidente da República, e já há muito tempo eu venho assistindo esse tipo de coisa. Não estou aqui nem elogiando o presidente da República e nem a nenhuma outra pessoa, quem quer que seja. Estou apenas dizendo que o momento agora não é para agredir nem um gari, nem um mendigo, nem o presidente da República, nem o governador e nem ninguém. O momento agora é de unirmos as nossas forças em torno desta pandemia. O povo está sofrendo. Já temos notícias de pessoas que estão depressivas em suas casas por causa do confinamento, a quarentena, sem ter acesso a um psicólogo, sem ter acesso a um psiquiatra, ou mesmo um medicamento psicotrópico. Essa semana mesmo eu estava com alguns exames para artrite, que eu tenho artrite desde criança, e os meus exames aprovados já pela Unimed, todos eles foram cancelados, sem nenhuma satisfação por parte da Unimed. Então a gente está vivendo um prenúncio de um caos, né, que muitas vezes sendo provocado pela nossa própria ânsia, pelo nosso próprio apavoramento desnecessário. É como eu disse em um vídeo anterior, nós temos que encarar com seriedade a doença, ela é séria. Temos que encarar com responsabilidade, sim. Eu fiz um apelo no vídeo anterior para que as pessoas ficassem em casa, né? E principalmente as pessoas de mais idade, para que obedecessem às nossas autoridades, sejam o nosso governador, o prefeito ou o presidente da República, né? Mas muitas pessoas não estão se preocupando na devida proporção que deveriam se preocupar. E eu trago aqui algumas informações para atualizar. Hoje é 25 de março, às 17 horas e 30 minutos, olha o que nós temos. 466.836 casos confirmados de coronavírus ou de Covid-19 no mundo. Repetindo, nós temos hoje confirmados 466.836 casos confirmados. Isso às 17 horas e 30 minutos de hoje, 25/3. E total de mortos, 20.946 pessoas. Total de pessoas recuperadas, já recuperadas, 113.769. Demais pessoas aguardando a recuperação em alguns hospitais ou mesmo em casa. São 172 países já afligidos por essa pandemia. Então eu fico aborrecido quando, diante deste quadro triste, lastimável, a gente vê um governador fazer dessa situação, dessa desgraça, um palanque para atacar outro, para se aparecer, porque a pessoa, às vezes, ele acha que esse é o momento, ele está querendo aproveitar o momento da pandemia, o momento do choro do povo, do desespero, para entrar em evidência como político, para entrar em evidência como candidato a governador nas próximas eleições. E parece que os ataques estão pontuais. Governador do Rio de Janeiro, governador do estado de São Paulo, que estão o tempo todo atacando o presidente da República. Que fosse o presidente da República Jair Bolsonaro, que fosse Lula, que fosse Ciro Gomes, que fosse qualquer um, nós devemos respeito àquele que está no comando da nação.
O presidente Bolsonaro fez um discurso agora recentemente para acalmar as pessoas. Eu tenho certeza que ao fazer aquele discurso, antes ele ouviu médicos infectologistas, clínicos gerais, epidemiologistas, patologistas. Ele não ia simplesmente do nada sair fazer um discurso. E não quero aqui nem defender o discurso dele e nem também pichar o discurso dele. Eu quero simplesmente dizer que hoje nós temos dois governadores do Brasil, que é o governador de São Paulo e o governador do Rio de Janeiro, que estão transformando a desgraça do povo em palanque político, se preparando para as próximas eleições. Não estão perdendo a oportunidade. Todas as vezes que eles vão fazer uma pergunta para o presidente da República, antes eles desqualificam, antes eles denigrem, eles magoam, eles machucam para provocar, para que o presidente dê uma resposta até de certa forma irada, nervosa. E na hora da ira, na hora do nervo, às vezes a gente fala coisa que depois a gente pensa e acha que não deveria ter falado. Mas o que está acontecendo é isso, pessoal. E a minha palavra hoje é dizer para vocês, vamos continuar nos cuidando, vamos continuar tendo todo o cuidado possível. Por exemplo, você vai à farmácia e não encontra o álcool gel, você tem o detergente, você molha a sua mão em água, dê umas 4 ou 5 gotinhas de detergente na mão e lava a mão desta forma aqui, olha, tá vendo? Tira anel, aliança do dedo, esfrega bem a mão, porque se você não higienizar a sua mão, você pode levar a mão assim, de forma automática na boca, nos olhos, no nariz, e você poderá estar levando esse agente patógeno para as suas vias respiratórias. Em 80% dos casos, já se sabe que a infecção virótica pelo coronavírus, ela não tem sido tão grave, mas ela tem tido a sua parcela de gravidade. Entre as pessoas mais idosas, entre pessoas portadoras de doença coronariana, pessoas portadoras de doenças de bronquite, asmática, ou que já tenham um histórico de pneumonia, né? Pulmão já comprometido, fumantes, pessoas que tenham hipertensão, diabetes, é um grupo mais de risco. Então, principalmente esse grupo deve redobrar o seu cuidado. Nós devemos evitar reuniões, evitar ambientes de aglomeração. Se você tiver que ir ao supermercado, não faça da ida ao supermercado uma farra. Coloque a sua máscara, se você não tiver, mantenha a distância devida das pessoas, compre os produtos que você precisar. Você sabe que naquele suporte do carrinho do supermercado, aquele que você vai levando o carrinho de um lado para o outro, aquele suporte de carrinho, ele é extremamente perigoso, porque todo mundo chega ali, pega aquele carrinho, faz uma compra, volta e coloca o carrinho no lugar. Então, não permita, né, você cometer essa falha de acabar de tirar a mão do carrinho ali, levar na boca, nos olhos ou no nariz, porque você pode pagar um preço muito alto por isso. Então é necessário que você tome todos os cuidados, né? Eu tenho dito, o vírus, ele é uma partícula de gordura com um RNA dentro, né? Ou um DNA, ou os dois. Então você pode muito facilmente diluir o vírus na sua mão com uma água e sabão ou detergente. E sabemos também que o influenza, na infecção passada, matou mais pessoas do que as expectativas do coronavírus. Mas não vamos subestimar também o inimigo. Eu tenho dito o seguinte, o Brasil, ele é um país que não está preparado para um evento catastrófico. O Brasil não está preparado para um evento catastrófico. O Marechal Rondon, que é o patrono do Exército, dizia que um exército pode ficar 1000 anos sem ser usado, mas nem um segundo despreparado, dizia o Marechal Rondon. Ou seja, o país, o exército, a nação, isso serve para todos os segmentos da vida. Nós não podemos estar despreparados. Então veio aí esta pandemia e o Brasil, como diz a linguagem popular, foi pego com as calças na mão, né? Como a maioria dos países, a Itália também, a Espanha, que está passando por um momento crítico, inclusive o príncipe da Inglaterra, ele está infectado também. Temos notícia de senador da República dos Estados Unidos, Estados Unidos da América, inclusive atletas estão infectados. A doença não está escolhendo pessoas, mas ela tem tido um público alvo que tem sofrido mais, que é o público das pessoas mais idosas e portadores das doenças crônicas que nós acabamos de nos referir. Então, uma boa alimentação, dormir bem,
são cuidados preventivos, a higiene, evitar sair desnecessariamente. E eu tenho me preocupado muito com a situação econômica do Brasil depois dessa pandemia, né? Não estou aqui dizendo se está errado manter as lojas fechadas ou se está certo. Não estou entrando no mérito, porque eu acho que por trás disso tem muitas discussões e realmente a gente podendo ficar em casa e mantendo essa quarentena vai ser muito bom para todos nós, para que a gente não provoque uma explosão de busca, de demanda pela saúde. Porque nós sabemos que se as pessoas forem adoecendo aos poucos, nós teremos condições de absorvê-las nos hospitais públicos e privados. Mas se houvermos um índice muito alto de pessoas doentes, e principalmente em estado mediano para grave, nós não vamos ter condições de atender essas pessoas. E haverá triste escolha, né, entre aqueles que deverão ter o atendimento e os que deixarão de ser atendidos. Seria o mesmo que dizer os que terão direito à vida e os que serão condenados à morte pela insuficiência do espaço físico, a insuficiência de capacidade de atender as pessoas doentes. Então, pessoal, nós estamos vivendo um momento muito sério, toda a responsabilidade ainda é pouca diante da situação. Mas nós devemos estar preparados também para o pós-pandemia, para o pós-coronavírus, porque nós vamos encontrar um país devastado pelo desemprego, porque as lojas fechadas há tanto tempo, o comércio fechado há tanto tempo, volto a dizer, não estou aqui dando opinião nem contra nem a favor, estou apenas fazendo uma reflexão com vocês. Isso vai gerar descapitalização das empresas, consequentemente desemprego das pessoas, então coisas ainda ruins estão por vir, não só no aspecto do vírus, né, da enfermidade, mas também do caos econômico que nós estaremos enfrentando posteriormente essa pandemia, né? Passados os momentos difíceis da infecção virótica, né? Nós teremos que conviver então com a questão econômica, a desordem social, econômica. E o momento agora não é para político ficar fazendo da situação palanque, para ficar um degradando contra o outro, se aparecendo, atacando, já fazendo campanhas em cima da desgraça do povo. O momento não é para isso. Anote o nome dessas pessoas que estão fazendo isso. E nas próximas eleições, diga para eles que eles não respeitam a vida. Que enquanto o governo de São Paulo deveria estar apenas trabalhando em silêncio, trabalhando, ele está usando isso aí como palanque. Tudo que ele faz, ele vem dar publicidade e aproveita para dar uma chibatada no presidente, no ministro da Saúde, em fulano, em ciclano, né? Então ele está aproveitando a situação para poder crescer. Então são dois governadores que estão tentando se aparecer no cenário nacional. E o tiro vai sair pela culatra, porque o povo não é bobo mais. Nós não votamos mais porque o camarada é bonitinho, porque ele tem um nome famoso de tradição. E esse momento agora não é momento para se falar em política, né? Eu sou até a favor a que haja adiamento das eleições agora municipais e que nós fiquemos focados somente no que está acontecendo hoje, porque hoje a vida do povo é o que interessa, a saúde do povo é o que interessa. O resto não tem pressa. Nós temos que correr atrás hoje da vida do povo, é a saúde do povo. O governo americano acaba de injetar 2 trilhões de dólares na economia americana. Nós não temos isso para injetar aqui. Recentemente, nós tivemos uma crise com a Venezuela. Se a Venezuela tentasse invadir o Brasil, nós poderíamos até ganhar aquela guerra, mas custariam muitas vidas, muitas baixas no Brasil e muita destruição, porque nós não temos nem bateria antiaérea. O Brasil está desguarnecido, despreparado para uma catástrofe. Os Estados Unidos hoje têm campos de refugiados de concentração em massa, não semelhantes àqueles do Hitler, nazismo, não. Campos dignos, né? Para receber pessoas numa situação de catástrofe epidêmica ou epidemiológica. Hoje eles têm aviões de evacuação em massa, eles têm trens de ferro, ônibus de evacuação em massa, estradas de ferro para levar o pessoal para essas regiões, né? E nós não temos nenhum preparo. Os Estados Unidos têm a FEMA, nós não temos nada. O Brasil agora, Deus abençoe, Deus ajude que o Brasil, depois dessa crise, ele reflita toda a sua incapacidade de reagir diante da situação. Quero aqui parabenizar o ministro da Saúde, ministro Mandetta, pela sua moderação nas suas palavras, pela sua tranquilidade, pela sua serenidade e também pelas palavras firmes quando ele tem que usar, pelo alerta como ele deu que o Brasil pode entrar em colapso na saúde agora no mês de abril, ou seja,
a saúde pode colapsar. No mês de abril nós poderemos ter tantas pessoas procurando os hospitais e médicos que não teremos mais médicos para socorrer as pessoas e nem hospitais. Você vai ter o dinheiro, mas não vai ter médico e nem hospital. Você vai ter o plano de saúde, mas você não vai ter médico e nem hospital. Você vai ter uma ordem judicial para ser atendido e você não vai ter nem hospital e nem médico. Então, pessoal, vamos nos resguardar agora para que o mínimo possível de pessoas sejam adoecidas de uma vez só, porque isso saturaria o sistema de saúde e nós não temos como absorver isso aí e depende da gente. Evite aglomeração, né? Se você é católico, reze, se você é evangélico, ore, não importa a sua religião, não importa qual a sua fé. Vamos todos lembrar da nossa nação em nossas preces, para que Deus possa nos abençoar e nos dar força e suporte para que nós possamos sair dessa crise. É uma crise que está assolando o mundo inteiro e nós não sabemos como estaremos lá na frente. Se um país completamente devastado economicamente ou se ainda vai sobrar alguma coisa. Se um país completamente devastado pela morte ou se vai sobrar ainda alguma coisa. Nós não sabemos, tudo é muito imprevisível. A vacina não vai chegar a tempo. Nós cremos que o ponto de partida para o tratamento dessa doença, a Organização Mundial de Saúde já está no caminho certo, né? A medicina brasileira, o Ministério da Saúde do Brasil já está no caminho certo. Nós sabemos que a presença do vírus provoca uma reação do sistema imunológico e uma inflamação, principalmente, né, nos brônquios, no pulmão, pode chegar a inflamação nos rins, gerando insuficiência renal. Então estamos no caminho certo, sabemos que o caminho é por aí, né? Bloquear os agentes inflamatórios associados a antibióticos. Então isso já está sendo observados, esses fenômenos, né? Estão sendo observados já pelo Ministério da Saúde. E não tente se automedicar, não tente entrar em desespero, ir para o supermercado e comprar tudo como se o mundo estivesse acabando. Não saia desesperado para as farmácias comprando tudo como se o mundo estivesse acabando. Vamos ter paciência, ter calma. Com desespero, com fadiga, nós não vamos a lugar nenhum. Mas se nós estivermos tranquilos, pacientes e confiarmos primeiramente em Deus, depois das autoridades que estão constituídas nessa nação. O Brasil tem muitos homens de bem, muitos homens que têm um coração bom. Nós temos aí governantes hoje, essa nova geração de governantes, que estão trazendo realmente um novo perfil de governante. Governante que tem colocado o seu coração, né, na causa do povo. Apesar de eu ter citado aqui 2 governos de 2 estados que estão aproveitando a situação para fazer palanque eleitoral fora de época, nós temos ainda bons políticos que estão pensando no povo. Que Deus nos abençoe, oremos uns pelos outros, vamos ter calma, vamos ter paciência, vamos ter tranquilidade, que a gente vai sair lá na frente. E com fé em Deus, nós seremos mais do que vencedores.